Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Dr. Clisma Alencar, sou cirurgião dentista clínico geral e trabalho com ênfase em odontologia pediátrica e atendimento a pacientes com portadores de necessidades especiais. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância da consulta inicial na odontologia, né? Tomando sempre como referência o livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia do Eduardo Dias de Andrade, né? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre anamnese. É a base, né? Óbvio, é a base da consulta inicial e tem por objetivo colher informações para formar uma ou mais hipóteses diagnósticas e permite que o dentista comece a delinear o perfil do paciente que será tratado sob sua responsabilidade profissional, né? E nessa direção é recomendável que o paciente seja classificado de acordo com o seu estado de saúde geral ou categoria de risco médico. A Associação Americana de Anestesiologistas adota um sistema de classificação de pacientes com base no estado físico, né? E é aí que surge a sigla ASA. E no Brasil nós usamos a sigla ASA com o algarismo romano em seguida de 1 a 6, que ressalta o grau de risco de cada paciente. Então, recentemente foi sugerido, só para título de curiosidade, uma adaptação do sistema ASA para a clínica periodontal, que pode também ser estendida para a clínica odontológica como um todo, sem o objetivo de refletir a natureza de um procedimento cirúrgico ou avaliar o risco operatório. No entanto, acredita-se que ele possa indicar se existe maior ou menor risco médico de um paciente em função da anestesia local e da extensão do trauma cirúrgico odontológico, né? Vale lembrar que todo esse material aqui está voltado para o consultório odontológico, para a rotina odontológica. Então a adaptação foi feita para que o cirurgião dentista possa entender e adaptar melhor cada condição clínica ao seu tratamento. De fato, quando o paciente relata uma condição ou doença de forma isolada, a classificação ASA pode ser perfeitamente adaptada à clínica odontológica. Porém, quando o dentista se defronta com um histórico de múltiplas doenças, deverá avaliar o significado e o peso de cada uma delas para então enquadrar o paciente na categoria ASA mais apropriada. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente possui, por exemplo, diabetes tipo 1 e obesidade moderada, a gente sabe, por exemplo, que a gente vai descobrir daqui a pouco que a obesidade tipo 1 ela é ASA 3 que diabetes tipo 1 é ASA 3 e obesidade moderada é ASA 2. Então, a gente sempre se baseia pelo nível mais grave, que seria a diabetes tipo 1, que é aquela que é controlada através de insulina, que seria, no caso, um ASA 3. A gente vai conversar sobre isso mais lá na frente. E agora, quando não for possível determinar a significância clínica de uma ou mais anormalidades, é recomendada a troca de informações com o médico que trata do paciente. Em todos os casos, entretanto, a decisão final de se iniciar o tratamento odontológico ou de adiá-lo é de responsabilidade exclusiva do dentista, pois é ele quem irá realizar o procedimento. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do paciente em função do estado físico. Para quem quer saber mais, esse tópico está na página 3 do livro Terapêutica Medicamentosa e Odontologia, do Eduardo Dias de Andrade, né? Então o paciente ASA 1, vamos avançar aqui o slide, ele é um paciente saudável, deixa eu só afastar aqui essa janelinha, que é para não atrapalhar. Ele é um paciente saudável, sem nenhuma anormalidade, ele pode demonstrar um pouco de ansiedade ou nenhuma, né? E também ele é capaz de tolerar muito bem o estresse ao tratamento dentário, né? Sem risco de complicações ou com algum risco mínimo. São excluídos, nesse caso, pacientes muito jovens ou muito idosos. Vale lembrar também que a classificação ASA é destinada apenas a pacientes adultos, ok? E então, o ASA 1 é um paciente saudável, sem nenhuma anormalidade e demonstra pouca ou nenhuma ansiedade. Os pacientes jovens ou muito idosos não entram nessa classificação, ASA 1. Ou seja, o paciente que não é 100% adequado, não é 100% normal, mas que não tem nenhuma alteração relevante. Vamos agora falar um pouquinho do paciente ASA 2. O ASA 2 ele é o paciente portador de doença sistêmica moderada ou de menor tolerância que o ASA 1, né? E por apresentar maior grau de ansiedade ou medo ao tratamento odontológico, ou seja, se o paciente ele tem muita ansiedade, ele tem muito medo de dentista, né? Pode ser por algum trauma, não sei, ele já passa a ser um ASA 2, mas esse medo tem que ser um medo muito alto, entendeu? Muito maior do que, por exemplo, um ASA 1. Pode exigir certas modificações no plano de tratamento, de acordo com cada caso particular.
Um exemplo disso pode exigir que a gente tenha uma troca de informações com o médico ou uma menor duração das sessões de atendimento, cuidados no posicionamento na cadeira odontológica, né, como é o caso, por exemplo, das gestantes, né, porque elas possuem uma artéria, a aorta descendente, e o bebê, por exemplo, pode fazer pressão em cima dessa artéria, e essa artéria pode interromper a circulação para os membros inferiores, então um posicionamento da cadeira odontológica também tem que ser observado. E protocolo de sedação mínima também pode ser considerado, menores volumes de solução anestésicas e entre outros cuidados, outras precauções, né? Apesar da necessidade de certas precauções, o paciente ASA 2 também apresenta risco mínimo de complicações durante o atendimento, ou seja, um risco baixo, comparado com o ASA 3 ou ASA 4, né? E aí a gente tem que falar também alguns casos que podem ser incluídos na categoria ASA 2. Um paciente extremamente ansioso, né, vamos aqui passar para o próximo material. Um paciente extremamente ansioso pode ser considerado com histórico de episódios de mal-estar ou de desmaio na clínica, né, no atendimento odontológico. Paciente com acima de 65 anos de idade já é considerado ASA 2, ou seja, o paciente mesmo que seja saudável tem mais que 65 anos, é ASA 2. Obesidade moderada, vale lembrar que apenas a obesidade moderada sem relação com diabetes tipo 1 é ASA 2, sem relação. Tá? Os primeiros 2 trimestres de gestação, vale lembrar que a gestação são 3 trimestres, os 2 primeiros o paciente se enquadra em ASA 2. Paciente com história de hipertensão arterial controlada com medicação, né? Vamos supor, o paciente toma propranolol e está controlado, então ele é um ASA 2. Um diabético tipo 2, controlado com dieta e ou medicamentos, né? Então, diabetes tipo 2, lembra assim, ASA 2, diabetes tipo 2, né? ASA 3, diabetes tipo 1. Diabético tipo 2, controlado, né? Tem que ser controlado com dieta ou medicamentos, mas ele tem que estar controlado. Portador de distúrbios convulsivos controlados com medicação. Asmático que faz uso de broncodilatadores ocasionalmente em aerosol. Tabagista que não tem a DPOC. DPOC, para quem não sabe, é doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é essa doença pulmonar obstrutiva? É quando o paciente possui alguns problemas que podem impedir ou obstruir a troca gasosa do sistema circulatório com o sistema respiratório. Angina estável, assintomática, exceto em extremas condições de estresse. O que é angina estável? Muita gente não sabe o que é angina. A angina, na verdade, acontece quando o coração não recebe suprimento sanguíneo suficiente e acaba provocando uma dor no coração, uma dor no peito. Isso a gente chama de angina. E essa angina, ela tem que estar estável, sem sintomas, a não ser que o paciente tenha uma extrema condição de estresse, um esforço físico muito grande. E também um paciente com história de infarto do miocárdio, ocorrido há mais de 6 meses, sem apresentar sintomas, ou seja, um paciente que sofreu infarto há mais de 6 meses, há mais de um semestre, e não apresenta nenhum sintoma, se enquadra na ASA 2. Tá ok? Bom, falamos de ASA 2, agora vamos comentar um pouquinho sobre o ASA 3. ASA 3 é um paciente que é portador de doença sistêmica severa, que limita suas atividades. A patologia impede que o paciente tenha uma vida normal, um cotidiano normal. Geralmente exige algumas modificações no plano de tratamento, sendo imprescindível a troca de informações com o médico, ou seja, o dentista tem que ter a troca de informações com o médico. É muito importante a gente ressaltar a diferença entre troca de informações e pedir autorização. O cirurgião dentista ele é um profissional autônomo, ele tem total autonomia para executar os procedimentos que lhe cabem. Então ele não precisa ficar solicitando autorizações para o médico, ele pode pedir um parecer para saber a situação médica geral daquele paciente, cada um na sua área. O tratamento odontológico eletivo não está contraindicado, quer dizer que se um paciente chegar no seu consultório precisando fazer, por exemplo, um procedimento de rotina, você pode fazer, embora esse paciente apresente o maior risco durante o atendimento. Vou citar alguns exemplos agora de ASA 3. Obesidade mórbida, vale lembrar que a obesidade mórbida é a obesidade no qual o paciente não tem condição ou tem pouquíssimas condições de caminhar, por exemplo, sozinho, né? Último trimestre da gestação, diabético tipo 1, que é o que faz uso de insulina, né? E que tem que estar com a doença controlada também.
Aí agora vem uma situação, vamos supor que o paciente ele tem obesidade moderada, não é mórbida, é obesidade moderada, mas ele é diabético tipo 1. Em qual asa ele se enquadraria? Asa 2 ou asa 3? É importante ressaltar que a condição mais grave é o que define o nível do asa. Então, no caso, ele se enquadraria no asa 3, por conta da diabetes tipo 1, que é mais grave da obesidade moderada. Hipertensão arterial na faixa de 160, 194 a 95, 99 milímetros por mercúrio, ou seja, hipertensão de 160 por 9 ou 190 por 9. História de episódios frequentes de angina do peito apresentando sintomas após exercícios leves. Insuficiência cardíaca congestiva, né, com inchaço dos tornozelos. Insuficiência cardíaca quando o coração não consegue bombear o sangue completamente para a extremidade. E por que os tornozelos? Porque nos tornozelos ele é o ponto mais distante de grandes vasos do corpo. Então, no tornozelo, na região dos tornozelos e da panturrilha, nós temos uma situação, uma condição fisiológica chamada bomba plantar. E aí o paciente, a pessoa quando caminha, ela faz com que a contração dos músculos da panturrilha promovam um impulso para que o sangue venoso retorne ao coração. E aí, como o coração está com dificuldade de bombear o sangue arterial para a extremidade, ele também vai ter dificuldade desse retorno venoso ao coração. Então, pode ser que o paciente apresente um inchaço dos tornozelos devido à não circulação de sangue adequada ou à não oxigenação suficiente da região das extremidades dos pés, por exemplo. Doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema ou bronquite, né? Episódios frequentes de convulsão ou crise asmática, óbvio. Paciente que está fazendo tratamento quimioterápico, paciente sob quimioterapia. Pacientes hemofílicos ou pacientes com história de infarto do miocárdio ocorrido há mais de 6 meses, só que ainda apresente sintomas. A diferença aqui, paciente quando não apresenta sintomas de um infarto de miocárdio, quando não apresenta ele é asa 2. Quando ele apresenta, ele é asa 3. Mesma coisa com o paciente asmático. O paciente asmático que faz uso moderado da medicação, que usa ocasionalmente a medicação, né, o broncodilatador, ele é asa 2. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o paciente asa 4, quando ele se encaixa no asa 4. Esse asa 4 e o asa 5, ele já vai acabando que ficando um pouco mais complicado de se entender, um pouco mais grave. Mas vamos falar um pouquinho agora do asa 4. O asa 4 ele é um paciente acometido com doença sistêmica severa, né, que está sob constante risco de morte. A diferença do asa 4 para o asa 3 é que no asa 4 o paciente pode vir a óbito a qualquer momento. Ou seja, apresenta problemas médicos, né, de grande importância para o planejamento do tratamento odontológico. Quando possível, os procedimentos dentais eletivos devem ser adiados até que a condição médica do paciente permita enquadrá-lo na categoria asa 3. O que eu quero dizer? Quando o risco de morte se cessa, aí o paciente passa a ser um asa 3 e a gente pode estar fazendo procedimentos eletivos. Até então, os procedimentos que poderão ser realizados nesse tipo de paciente são pulpotomias ou exodontias. E mesmo assim, esses procedimentos devem ser feitos em ambiente hospitalar, que dispõe de uma unidade de emergência e de uma supervisão médica adequada, né? No caso, uma supervisão médica adequada. São classificados nessa categoria pacientes com dor no peito ou com falta de ar, mesmo sentados e sem atividade ou esforço físico, pacientes que são incapazes de andar ou subir escadas, pacientes que acordam durante a noite com dor no peito ou falta de ar, né? Isso é um grave observado, porque isso pode levar ao óbito. Pacientes com angina que estão piorando mesmo com medicação. História de infarto do miocárdio ou de acidente vascular encefálico no período dos últimos 6 meses, com pressão arterial acima de 200 por 100. Ou seja, o paciente com história de infarto ou de AVE nos últimos 6 meses, só que com a pressão arterial elevada. Deu para entender? De 200 por 100, ou seja, paciente com 200 por 100 nem põe a mão, só no hospital. Pacientes que necessitam de administração suplementar de oxigênio de forma contínua. E agora,
Então foi importante ressaltar que as pulpotomias e exodontias devem ser feitas no ambiente hospitalar. É asa 4. O primeiro asa que não é indicado fazer procedimentos eletivos é o asa 4. Se porventura você tiver numa prova e não lembrar disso, lembre-se que o paciente asa 4 só pode ser feito algum procedimento em ambiente hospitalar. Já avançando agora para o paciente asa 5, é o paciente em fase terminal, né? Quase sempre ele está hospitalizado. E a expectativa de vida dele não é maior do que 24 horas, né? Pode ter ou não uma cirurgia planejada. Nessa classe de paciente, os procedimentos odontológicos eletivos são contraindicados. As urgências odontológicas podem receber um tratamento paliativo, só para alívio da dor. E que tipo de paciente pertence à categoria asa 5? Pacientes com doença renal, hepática, infecciosa, em estágio final. E também pacientes com câncer terminal. Então já é o paciente que está nas últimas ali, né? E por último nós temos aqui o paciente asa 6, que é um paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos serão removidos com propósito de doação. Então nesse caso não tem indicação nenhuma para tratamento odontológico de qualquer espécie. Então para odontologia não tem relevância o asa 6. O que é importante a gente aprender aqui? Paciente asa 1, asa 2, asa 3 e asa 4. O asa 5 é importante saber por título de curiosidade, né? E aí, acho que basicamente é isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao atender um paciente no nosso consultório. É muito importante também a gente seguir à risca aqueles procedimentos de propedêutica, né, que a gente aprende no diagnóstico, na anamnese, né, a semiologia, fazer ali durante a anamnese um exame físico, palpação, inspeção, percussão, ausculta e talvez, ou eventualmente, olfação, né, quando é caso, por exemplo, de abscessos, enfim. Então, assim, a gente sabe que no Brasil nós temos aqui a melhor odontologia do mundo. Aí, eu não quero dar lição de moral, não quero fazer nada demais, eu quero que você me responda o seguinte. A gente sabe que a odontologia brasileira é a melhor do mundo, mas o que você tem feito para levá-la até os seus pacientes, aí no seu consultório, aí na sua cidade? Tá bom? Então eu espero que nesse vídeo eu tenha ajudado você. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar comentando aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão, eu pretendo sim trazer outros conteúdos do livro Terapêutica Medicamentosa e Odontologia, ou de outros livros também. E se você tiver alguma curiosidade ou puder ajudar, pode me procurar aqui no meu Instagram. Então é isso. Um abraço para todos e até mais.